agradecer primeiramente aos aqui presentes para essa palestra. Meu nome é Rafael, eu sou contador, sou auditor. E ao meu lado está o Vladimir, que é um profissional da área de governança corporativa que vai nos auxiliar nessa apresentação, dando alguns insights a respeito e tirando um pouquinho mais de dúvidas a respeito do que é a governança, para que ela serve, estrutura. E vamos debater um pouquinho sobre a norma NBCTA 260. Essa norma, ela versa sobre a comunicação com os responsáveis pela governança. Então, essa norma, ela foi, primeiramente, elaborada num contexto de auditoria, mas que não necessariamente ela tenha que ser seguida somente na auditoria, mas ela também pode ser utilizada para outros trabalhos de auditoria de informações contábeis históricas. Então, portanto, é uma norma muito importante para o auditor ter em mente a questão da comunicação com a governança. Obrigado, Rafael. Bom, boa noite a todos. Eu vou dar um breve parecer sobre algumas questões da temática da governança e como ela se relaciona com as estruturas próprias de governança, onde existem as estruturas de auditoria. A norma aborda, basicamente, como o Rafael já comentou, aborda a comunicação do auditor com os responsáveis de governança corporativa, tá? Ou com as estruturas de governança. Contudo, ela tem uma efetiva comunicação, né, recíproca, que é muito importante para auxiliar todo o processo. Tá? O auditor e os responsáveis pela governança, eles têm que entender de assuntos correlatos ao contexto da auditoria, tá? E desenvolverem um relacionamento permanente para um trabalho construtivo para a organização. Tá? Esses responsáveis precisam cumprir suas responsabilidades e exercer a supervisão geral desse processo como um todo, tá? No que tange aos relatórios financeiros, as demonstrações financeiras e contábeis, tá? Reduzindo assim os riscos de distorções relevantes no que tange às demonstrações contábeis. Então, apenas conceituando, a governança corporativa ela é um sistema, tá? E como tal, eu até procurei botar uma conceituação de sistema, e como tal é um processo de melhoria contínua, correto? E por ser um sistema, ela envolve, tudo que é sistemático, ele envolve todas as partes relacionadas a esse sistema, para atingir o seu objetivo principal. Então, é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, são monitoradas, tá? E incentivadas, envolvendo o relacionamento entre proprietários. Quando falamos em proprietários, são os sócios, os acionistas, sejam eles uma sociedade fechada, familiar, onde o controle de capital é da própria família, seja uma empresa com controle mais difuso ou pulverizado, que ela tem acionistas majoritários e minoritários. Tá? Então, há relacionamento entre esses proprietários, os sócios, o conselho de administração, a diretoria e os órgãos de controle. Então, basicamente, com o intuito de quê? Preservar o valor, gerar a continuidade da empresa, maximizar valor de mercado para essa empresa e tornar essa empresa atraente para investimentos e ter um melhor custo de capital, buscar o custo de capital nas instituições para o qual que ela precisa. Tá? E com isso o quê? Chegar à sua longevidade. Basicamente, a governança corporativa ela tem em torno de, no Brasil, 20 anos. Ela já é quase secular em outros países, tá? Dependendo da sua forma, né? Hoje, até estava comentando com o Rafael, eu tive o prazer de conhecer no mundo asiático como é que se dá a governança. A governança existe em vários países e ela tem uma característica em específico. No Brasil, a gente adota muito um modelo saxão e nórdico, tá, de governança dos países nórdicos e dos países saxões, dentre eles os Estados Unidos, e o Brasil ele procura a proximidade e obter e atrair, por ser um modelo,
as melhores práticas de vários países. Mas claro que a governança ela depende muito da cultura de cada país. Não é? Mas, enfim, ela tem a sua estrutura, não é? Que eu vou procurar explicar aqui. Ela é formada basicamente da assembleia, que são os sócios, tá? São os sócios dessa empresa, que, como eu comentei para vocês, sejam minoritários, majoritários numa empresa aberta ou uma empresa fechada da própria família. Essa assembleia ela tem por prática indicar um conselho fiscal e um conselho de administração. O conselho de administração que a gente chama o guardião da governança corporativa. Tá? Esse conselho de administração, nas edições anteriores da governança, não havia a função de secretário de governança. O secretário de governança, ou governance officer, como chamam lá fora, ele tem a missão de disseminar e preparar todo o ambiente de governança para os demais órgãos ou administradores envolvidos com a governança. Sejam administradores ou sejam as entidades ou disciplinas que também trabalham de forma agregada. Então ele cuida disso. Isso quando a empresa é capital aberto, que tem toda uma regulação que a governança trata. Abaixo do Conselho de Administração nós temos os comitês. O que são comitês? Por isso que isso é um colegiado. Os comitês são órgãos técnicos de assessoramento, tá? Para o conselho poder operar melhor as suas atividades. Um conselheiro, seria impossível para um conselheiro ser extremamente especializado em todas as disciplinas de uma empresa. Tá? Eu tenho conselheiros que têm domínio mais de finanças, eu tenho conselheiros que têm um domínio maior de questões jurídicas, já está surgindo conselheiros que têm mais habilidades humanas. Tá? Mas o conselheiro ele deve entender basicamente de todos os... Basicamente, veja como eu digo, basicamente de todas as questões que envolvem a empresa. Senão ele não tem como ser um conselheiro. Mas para quando ele precisa de um detalhamento maior, ele busca isso nos comitês. E quando o comitê não consegue, ele pode buscar ajuda externa. Porque dentro do regimento do conselho, ele tem o seu orçamento para buscar ajuda externa. Tá? Quando ele não consegue resolver. E dentre esses comitês, isso varia de empresa para empresa. Tá? Mas basicamente um comitê que está em todas as empresas, eu nunca vi um conselho que não tenha, é o comitê de auditoria. Que tem a função de lidar com as questões contábeis e financeiras e demais questões que ele possa auditar. Tá? E ele tem uma interface direta muito grande com a auditoria interna e com os auditores ou auditoria independente, que a gente cita basicamente como auditor. Perfeito? O Conselho de Administração ele tem a função do desígnio da estratégia e a fiscalização da execução dessa estratégia por parte da diretoria ou presidência e seus diretores. Por isso a gente considera todos eles como administradores. Já o Conselho Fiscal, ele tem a missão de fiscalizar esse processo todo e também fiscalizar o Conselho. Tá? No intuito da coisa andar melhor. Existem publicações e consultores que não defendem a figura de ter dois conselhos basicamente com a mesma função, que é fiscalização. Claro que esse é meramente fiscalizador e esse aqui é estrategista, mas também fiscalizador dentro dessa área aqui toda. Perfeito? Até um tempo atrás, a governança não lidava muito com fatores externos em grande escala. Mas como os ambientes de negócios mudaram muito, os riscos são maiores, enormes, os relacionamentos de ambientes de negócio, esses círculos passaram a ter como é que eu posso dizer, uma pulverização maior, está me faltando a palavra, começaram a ter um número maior de questões envolvidas, tá? Que antes não tinha. A governança corporativa ela tem 4 princípios básicos, que devem ser seguidos à risca. A transparência, que nada mais, nada menos é do que não a obrigação, mais do que a obrigação de informar, é o desejo de informar. Né? Se eu tenho o desejo de informar as questões relacionadas a todas as partes
interessadas, a palavra stakeholder quer dizer todas as partes interessadas, sejam clientes, fornecedores, sociedade, funcionários, governo, órgãos de regulação, a sociedade como um todo. A gente chama de stakeholder, partes interessadas. Né? E o que significa? Ter o desejo de informar a todas as partes interessadas todas as questões relativas à organização, sejam elas financeiras, contábeis, estratégicas, de conduta, enfim. Mas é ter esse desejo. Essa é a principal característica. A equidade, ou seja, tratamento equânime, tratamento igualitário a todas as partes interessadas, tá? Sem discriminar. Prestação de conta ou accountability, todo agente de governança, que está dentro daquele quadradinho, né? E entenda-se também a auditoria interna, tem por obrigação o dever de prestar conta sobre seus atos e assumir as consequências desses seus atos. Tá? Inclusive, por regimento e regulação em CVM, junta comercial, sistema legislativo e regulador como um todo, o conselheiro e os seus subgrupos respondem com seu patrimônio e a sua liberdade perante atos, digamos assim, não tão recomendados. Né? Quem mais? E a responsabilidade corporativa, que é o quê? Zelar pelo objeto social, zelar pela longevidade da organização. Voltando então um pouquinho sobre a norma, quais são os objetivos dela? Comunicar claramente aos responsáveis pela governança e as suas responsabilidades em relação à auditoria das demonstrações contábeis, uma visão geral, né, do alcance, a época, os planejamentos de auditoria, obter dos responsáveis da governança informações relevantes, muitas vezes planejamento, alguma informação que o auditor deseja obter para fins de análises, fornecer tempestivamente aos responsáveis da governança observações decorrentes do trabalho, alguma impressão que o auditor teve, né, que seja de um assunto relevante, algo significativo, e promover também a efetiva comunicação recíproca entre a administração e a auditoria. Bom, e quem são esses responsáveis? Como o Vladimir já falou, né, citou toda a estrutura, a norma também ela traz uma definição de quem são quem são essas pessoas. São as pessoas com responsabilidade pela supervisão geral, direção estratégica de uma empresa. Ou, vamos chamar assim, entidade. Né? A administração, e quem são o que é essa administração? Né? São as pessoas com responsabilidade executiva, e isso vai depender também muito da estrutura de governança adotada pelo auditado. Né? Em algumas empresas que são pequenas, em que os agentes, né, da governança são pessoas que estão executando a parte operacional, que estão ligados à parte administrativa, tomada de decisão, essas pessoas também fazem parte da governança e também deverão ser comunicadas de forma formal, assim como numa empresa cuja a estrutura, né, de governança seja um pouco maior e detenha também toda a parte dos comitês e assim por diante. Então, os responsáveis pela governança. O auditor ele deve fazer o quê? Ele deve determinar quem são essas pessoas. Ele tem que ter quem é o público dele, para quem ele deve escrever ou para quem ele deve se reportar. Né? Então, dentro dessa estrutura da governança, né, nessas primeiras interações do auditor com o auditado, tem que se haver uma definição. Para quem o auditor deve se reportar? É correto o auditor se reportar à diretoria ou, no caso do comitê de auditoria, se reportar aos agentes do comitê? Então,
dependendo da estrutura, vai haver uma definição de quem são essas pessoas para as quais o auditor tem que retornar essa comunicação. E também determinar, né, ele deve determinar se precisa se comunicar com um conselho ou outro órgão equivalente. Né? Quando se fala de subgrupos, quando você tem vamos dizer assim, uma estrutura de governança na qual o auditor apenas tem acesso a alguns subgrupos da governança, ele também tem que pensar, se eu debater um assunto com um subgrupo, será que não é interessante levar isso ao conhecimento dos demais órgãos? Quem são essas pessoas? De repente, vai até o conselho? Ou vai ficar somente até determinada parte da hierarquia nessa comunicação? E quando acontece também aquela questão que a gente já comentou. Quando eu tenho uma empresa, que é vamos dizer assim, a realidade brasileira de empresas, né, que na sua maior parte são empresas de capital fechado, né, não são empresas que estão na Bolsa de Valores, e tem muitas vezes seu sócio trabalhando. Né? Então, nesses casos, né, a norma ela deixa bem explícito que é necessário formalizar esse comunicado, mesmo que no dia a dia você já tenha conversado, ou que você já tinha comunicado. É uma forma também de formalizar aquele bate-papo que você teve com o seu auditado. Bom, como o Rafael comentou, as estruturas empresariais no Brasil são bastante diversificadas e distintas e realmente muitas das atividades que você tem hoje numa empresa listada em bolsa, são na empresa familiar de capital fechado, são executadas basicamente pelo sócio, pelo dono. Né? Isso é uma característica muito forte, inclusive aqui no nosso estado, né? Que é a predominância das empresas no Brasil. Mas é fundamental que esses agentes de governança estabeleçam a estratégia de comunicação e os programas de treinamento com a finalidade de quê? Disseminar entre as partes interessadas as questões de políticas, melhores práticas, né, de governança e gestão, procedimentos, as normas, tá? Baseadas sempre no código de conduta da organização. Tá? Isso é muito, como é que eu vou dizer, isso hoje já virou moeda, né? A conduta organizacional e a questão da ética. Né? Eu estava comentando com o Rafael, hoje lá no IBGC a gente teve a jornada técnica que o IBGC realiza todo ano para alguns países fora do Brasil, e na Ásia, mais do que uma norma, um acordo, um contrato, a palavra que vale lá é a confiança. É a palavra que eles dão. A palavra empenhada tem um valor muito forte na cultura daqueles países. Tá? E essas medidas devem estar associadas sempre a quê? A processos e indicadores formais, tá? A fim de viabilizar um monitoramento desses padrões. Tá? Vamos lá. A gente costuma falar sempre em governança que o conselho de administração é o guardião do objeto social e o guardião da governança corporativa. Então, eles têm um papel relevante no fortalecimento e na disseminação do propósito daquela organização. Hoje, propósito organizacional tem se tornado muito um diferencial. Existem até estudos e correntes que dizem que a empresa que apenas visar lucro em finais de períodos, tá? Vai ter menos competitividade nos próximos ambientes de negócio. Claro que visa lucro, mas precisa ter um propósito como um todo. Né? Então, esse propósito, os princípios, os valores organizacionais, tá? Eles têm que ser fortemente disseminados e a governança tem esse papel. Perfeito?
cada agente da governança assume, geralmente, um conselho assume um ou mais papéis no sistema de governança, tá? E observando sempre seus direitos, deveres, responsabilidades associadas à conduta dele, às atividades dele, tá? E a característica muito marcante e necessária, que ainda não é muito comum no Brasil, o caráter de independência da estrutura de governança. Eu não diria só do Conselho, mas de toda a governança, inclusive do próprio auditor. Tá? É atuar de modo diligente, ou seja, cuidar daquele objeto, tá? Independente do interesse de quem indicou ele. Você se lembra que tinha lá o quadrinho, que o conselho, que o sócio indicava o conselho, os conselhos, mas não é porque um sócio me indicou, eu como conselheiro fiscal ou de administração, que eu vou fazer as vontades dele. Isso se instaura um conflito de interesse. Por ser o guardião da governança, do objeto social, eu tenho dever fiduciário de diligência, proatividade e independência. Tá? Cuidado que isso seja observado, independente de quem elege esses agentes. Tá? A gente sabe que na prática, às vezes, a empresa familiar ela é muito fusionada. O que é uma empresa fusionada? Família, patrimônio, empresa. Em vez de ser separado isso, a natureza do empresário brasileiro, e não só o brasileiro, latino e em alguns outros países, é que isso tudo se funda numa coisa só. Então eu não separo as coisas. O dinheiro da empresa é meu dinheiro. Como que eu, sendo dono, fundador, o dinheiro daquela empresa não vai ser meu? Espera aí, aquele dinheiro não é só seu. Aquele dinheiro é de uma organização que tem um dever, né, junto à sociedade. Né? Então, por quê? Porque uma empresa ela tem uma finalidade social, gerar benefícios para uma sociedade, andar na linha e gerar benefícios para toda essa cadeia, inclusive para os empregados. Eu não posso botar em risco o emprego de um funcionário, de um colaborador, porque meu filho quer comprar um carro novo e eu vou tirar dinheiro da empresa, né? A empresa vai deixar de produzir, vender melhor, coisa e tal, e aí não tem dinheiro, aí não paga o funcionário. Não é bem assim. Tá? Apesar da gente saber que tem muitos casos dessa natureza, principalmente no Brasil. Tá? O administrador, no caso o conselho, tá? Toda a estrutura de governança, tá? Tem que examinar as demonstrações financeiras, tá? Trimestrais, anuais, tá? E assegurar que as regras de escrituração dispostas lá no artigo 177 da Lei das Sociedades Anônimas, né, esteja devidamente observado. Perfeito? Por fim, ele deve apresentar a Assembleia Geral Ordinária, tá, disposto também no lei, aqui está a lei, né, a 6404 de 76, mas já teve novos desdobramentos, vamos falar assim, né? Mas lá nos seus artigos dispostos 193 e 203, tá? Ele tem que prestar contas à Assembleia Geral Ordinária, que é quem o elegeu. Tá? E a própria Comissão de Valores Imobiliários, ela teve um processo administrativo sancionador com esse número, que ela exige, né, houve precedentes, abertura de precedentes quanto ao respeito da diligência mínima de um conselheiro para algum fato que foi feito por essa empresa no mercado ou pelo seu corpo administrativo. Tá? E a partir dali, essa sanção começou a ter validade. É atribuição, tá? Por ser um órgão colegiado, tá? Ele é encarregado do processo de decisão da organização. Ah, mas o presidente é o cargo mais alto. Não. O presidente ele é um executivo, ele é gestão. Ele recebe o direcionamento estratégico, executa essa estratégia e presta conta para o conselho. Então, exatamente por o conselho ser o detentor dos desígnios estratégicos de uma organização,
né, e exerceu o papel de guardião dos princípios básicos, valores, do objeto social, enfim, ele também recebe prestação de contas por parte da diretoria executiva. E dentro das questões vinculadas às questões de auditoria ou questões de demonstração financeira, o Conselho tem que assegurar que as demonstrações financeiras expressem com fidelidade e clareza a situação daquele patrimônio organizacional, daquela empresa. Se ele não tem condições por si só de entender isso, ele tem que buscar ajuda no sistema de auditoria. Comitê, auditoria interna e auditoria externa. Tá? Existe uma comunicação que tem que ser feita entre essas entidades. Tá? E ele tem, por dever, tá, a missão de escolher, avaliar e até destituir uma empresa de auditoria independente. Tá? Isso é parte da função do Conselho. O comitê de auditoria, tá? Ele faz o quê? Recomenda-se que a instituição desse comitê, nem toda empresa tem esses comitês. Tá? Como o Rafael falou, muitas vezes a estrutura de governança, quando começa numa empresa pequena, não existe essa estrutura da auditoria interna e do comitê. Geralmente ele busca, essa auditoria é feita, ou essa prestação de conta é feita pelo contador, pelo controller. Tá? E quando ele quer uma testagem maior, ele busca a auditoria independente para isso. Mas, partindo do princípio que existe o mínimo de governança institucionalizada dentro da empresa, se recomenda a instituição do Comitê de Auditoria. Para quê? Analisar as demonstrações financeiras, promover a supervisão e a responsabilização da área financeira da empresa, diretoria financeira, e garantir que a diretoria, né, da empresa desenvolva os controles internos confiáveis. Perfeito? Ele também tem uma interface com a auditoria interna, tá? No sentido de desempenho, né, do seu papel em relação aos auditores independentes. Tá? Então tem a revisão, a prática da diretoria e da auditoria interna. Ele também deve zelar, aqui que eu estava comentando com o Rafael, né? Pensa assim, um comitê de auditoria, ele cuida só de questões financeiras ou contábeis? Não. Ele também cuida de outras questões, por isso que os órgãos colegiados de governança têm várias atribuições. Ele pode cuidar também de uma questão do código de conduta, né, e ética, quando não há um comitê de ética e conduta. Mas a gente tem visto que esse comitê, hoje em dia, já existe bastante incidência desse comitê, tirando essa carga extra do comitê de auditoria. Ainda, né? Eles devem permanente... Oi? Desculpa. Se eu virasse falar até... Então, ele ainda cabe também garantir, tá, que os diretores prestem conta de ações tomadas em relação às recomendações feitas pela auditoria. Tá? Auditoria interna. Tem a responsabilidade de monitorar, avaliar a adequação do ambiente de controles internos, as normas, o cumprimento da norma, se existe a norma dentro da organização, tá? E procedimentos estabelecidos pela gestão. Tá? Em caso de terceirização dessa atividade, por eu não ter a estrutura de governança mais ampliada, eu posso usar um outro auditor de mercado que não seja o auditor externo. Ou seja, uma empresa não pode exercer os dois tipos de auditoria. Tá? É um órgão, tá, que deve não apenas apontar as irregularidades, mas também buscar a melhoria desses processos e práticas para que eu mitigue ou elimine a ocorrência ou incidência desse tipo de irregularidade. Com o quê? Com o aperfeiçoamento dos meus controles internos. A independente, ou simplesmente auditoria, como a gente vê em algumas publicações, tá? Também tem o dever, né, ou a função de verificar se as demonstrações financeiras auditadas, né, se refletem adequadamente aquele valor real de sociedade, aquele patrimônio. Tá?
Ela também pode contar com serviços de auditoria externa independente para informações não financeiras que sejam consideradas relevantes. O auditor externo pode lidar com essa questão. E tudo ele tem que informar no relatório, né, de auditores independentes. Perfeito? Esse relatório aí de forma clara, né, e independente, por isso a gente chama auditores independentes, que não deve ter nenhum conflito de interesse para com a organização que ele está auditando, tá? Ele tem que manifestar os problemas mesmo, tá? Tem o dever, tá, de apresentar seus trabalhos efetuados com fidedigna informação. Conselho Fiscal, outra entidade que fiscaliza a questão de demonstração. É um órgão, tá, também colegiado, que tem dentro da estrutura de governança, vinculado e nomeado para pelos sócios, pela Assembleia de Sócios, tá? Ele tem o quê? Também faz avaliação, tá, das demonstrações financeiras, tá? E ele tem o direito de fazer consultas a outros profissionais externos. Tá? Dentro do regimento e do orçamento dele, existe verba e disponibilidade para ele poder estar buscando o quê? Especialistas de outras áreas para auxiliar ele na fiscalização dos objetos que ele tem que fiscalizar. Perfeito? Então, dentro das atribuições deles, vinculado com a demonstração financeira, tá? Ele está lá com a missão de, ao menos trimestralmente, analisar o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, né, pela companhia, né, e examinar as demonstrações financeiras do exercício fiscal e, sobre elas, emitir seus pareceres. Então, a gente vê que a estrutura de governança ela tem um arcabouço, né, de agentes no intuito de quê? De manter a empresa dentro dos prumos, com a longevidade necessária e desejada pelo sócio, né? Bom, dando continuidade, voltando à nossa norma, que assuntos são interessantes serem comunicados? Né? O auditor ele tem que formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis no final do período. E com a supervisão, né, da administração. Mas isso, às vezes é uma seara um pouco que gera um pouco de dúvida, né? Mas o auditor tem que ter em mente que quais são os assuntos que ele tem que pensar, são os assuntos que são relevantes dentro da auditoria que ele está fazendo, né? Quais são os assuntos que podem impactar as demonstrações de forma objetiva, de forma técnica, sempre se eximindo, né, de dar opiniões pessoais e fazer juízos de valores. Então, o auditor, além de responsável por expressar essa opinião através do seu relatório do auditor independente, ele também tem que verificar se aquele assunto que ele está trazendo à tona, ele é relevante, não é, quando é que eu tenho que reportar, para quem eu devo reportar, né? E a auditoria, né, das demonstrações contábeis não isenta também, o que chama a atenção na norma, é que não isenta a administração, os responsáveis pela governança de suas responsabilidades. Ou seja, bom, o auditor opinou, está tudo ok, e a administração, o que ela pensa a respeito disso? O auditor, mais uma vez relembrando, o auditor tem o papel de verificar tecnicamente se aquela demonstração está correta, né, dentro das normas do arcabouço contábil, mas tem questões que fogem o auditor e que são de seara e são de responsabilidade da governança, né? Então, o alcance, a época. Bom, comunicar os gestores, a governança, uma visão geral, é o papel do auditor, versar sobre alguns tópicos de forma dentro de uma época
e uma extensão adequadas. O que é época extensão? Bom, eu estou fazendo um trabalho, supondo um pré-balanço, e foi identificada uma questão que ela pode... Não seria o momento mais adequado de repassar ela para a administração. Ou até mesmo, vamos lá, eu estou fazendo um trabalho de controles internos, planejamento, e qual é a época melhor para eu repassar essa informação? É na época de você estar fazendo seu planejamento, está envolvendo também a governança nisso, repassando com ela quais são os pontos mais interessantes, quais são as informações que você requer. Então, toda a comunicação, para ser efetiva, ela tem que ocorrer no momento correto. Não adianta eu estar fazendo trabalho de pré-balanço e falar sobre controles internos no pré-balanço. Não faz sentido. Já se passou a época de se revelar algum vício de controle interno ou até mesmo questões que preocupam, né, um risco significativo. Eu não vou falar de risco significativo, às vezes, se eu verifiquei no planejamento, eu verifiquei que tem alguns riscos, vamos supor, de fraude, né? Eu não debati com a administração quais são os procedimentos que eu vou buscar para dar uma segurança maior à minha opinião, e eu não debati, eu cheguei no final da auditoria e eu fui conversar sobre esse tópico no final de uma auditoria. Aí chega aquela questão, era o momento adequado? Será que o momento adequado de falar isso não era lá no planejamento? Então, tem essa questão que, para essa comunicação gerar valor, gerar riqueza, adicionar valor ao trabalho do auditor e auxiliar a governança, o momento é um aspecto chave para que se falar em relação do alcance da época. Bom, e o que vem a ser uma constatação significativa? O que a norma nos diz, né? Na visão do auditor, os aspectos qualitativos significativos das práticas contábeis da entidade, incluindo as políticas e estimativas contábeis da divulgação das demonstrações contábeis. Isso alguns aspectos eles têm que ser relevantes dentro da auditoria. Lembrando mais uma vez, aqui a gente está buscando um ambiente de auditoria externa, a gente está falando sobre demonstrações contábeis, eu vou me preocupar com as estimativas contábeis, eu não vou me preocupar com a divisão no momento dos lucros entre minoritários e majoritários e questões que acercam essa situação, né, de situações qualitativas no momento. Dificuldades significativas, se houver, por exemplo, você está auditando e chega lá no controller, no financeiro, e pede um documento, você nota que talvez não haja tão boa vontade assim de fornecer informação, ou até mesmo fornece informação de forma particionada, muitas vezes omissão de uma informação. Então, isso é uma constatação significativa e o auditor deve comunicar isso à governança. Porque dentro dos preceitos da governança, né, tem a questão de você ter uma transparência e a governança, com certeza, ela tem toda a preocupação em relação a que seus auditores estejam sendo bem informados, até para que eles possam formar uma opinião adequada em relação às demonstrações contábeis. Outras circunstâncias que afetam de forma, conteúdo, o relatório de auditor, se houver, né? Se foi constatada uma situação fraudulenta, o auditor deve comunicar à governança, porque inevitavelmente vai acabar impactando na demonstração contábil, na imagem da empresa e assim por diante. E outros assuntos decorrentes da auditoria, no julgamento profissional do auditor, por exemplo, os PAs, né? Aquele assunto que é relevante para a auditoria, em algumas demonstrações, aí, segundo alguns levantamentos, né, a questão
dos testes de recuperabilidade de ativos foi um dos tópicos mais lembrados nos PAs. Então, todo o acompanhamento do assunto deve ser reportado, né? Todo PA deveria ter a sua comunicação formalizada de alguma forma. Essa comunicação pode até mesmo ser verbal, mas desde que ela conste em algum documento da auditoria, dizendo que entrou em contato com a governança, se verificou se as estimativas adotadas para mensuração da recuperabilidade desse bem, ou de alguns bens, ou unidades geradoras de caixa, como queiram nomear, se ela foi realmente, se ela está correta ou está dentro de um parâmetro razoável ou não. Independência. Bom, acho que não é novidade para ninguém, né? O auditor já, pelo nome, né? Auditores independentes, né? Então, parando para pensar um pouquinho em empresas agora listadas no Brasil. O que o auditor deve fazer? Ele deve formalizar o seu comunicado de independência à governança. Ele tem que demonstrar para a governança que ele é independente em relação a qualquer outro ente que ele está auditando. Demonstrar também quais são as relações que ele teve ou que ele tem. Quais são os trabalhos que ele talvez tenha executado que possam fazer com que a governança repense uma situação ou até mesmo verifique se, não, ok, não teria problema de continuar, ou até mesmo um procedimento de consultoria e assim por diante. Além disso, ele tem que revelar empresas que são empresas com uma rede, por exemplo, empresas de auditoria que têm unidades espalhadas ao redor do mundo, muitas vezes podem ter clientes em comum. E muitas vezes a empresa, vamos supor, a empresa da rede A, ela tem escritórios no Brasil, ela tem escritórios na China, nos Estados Unidos e outros países e prestam serviços a um mesmo cliente, tipo, vamos supor, cliente A. Esse cliente A, ele recebe serviços da China de impostos, em outros, e nos Estados Unidos ele tem já um serviço em relação a planejamento tributário e no Brasil tem auditoria. Será que o serviço que vai ser realizado pela firma brasileira, ele tem a nível de rede uma independência? Aí entra uma questão de ética, né? Cada empresa tem o seu código de ética, a gente tem o código de ética dos profissionais da contabilidade, e tem algumas questões que já estão previstas, mas muitas vezes isso, dentro das empresas que são listadas no mercado, tem que ser repassado. E quando aplicável, né, na questão das redes, das firmas de rede, que seria uma declaração que elas cumprem as exigências éticas, muitas vezes pela questão de normas locais. Muitas vezes a norma local no Brasil é uma, no Equador é outra, né? Dependendo, tem países que possuem normas em relação até mesmo disposições legais, éticas, que proíbem determinadas execuções de serviços, e isso pode acontecer de impactar também quando reportado a uma estrutura de governança. Ainda, o auditor independente, ele tem que informar todos os relacionamentos e assuntos entre a sua firma de auditoria, as firmas redes e a própria entidade. Quando o auditor faz o trabalho de auditoria, ele assina geralmente, tem um formulário de independência em que ele vai fazer em relação à firma de auditoria, em relação ao seu cliente, o funcionário,
que está executando, né, o sênior, o assistente, o gerente, o diretor, todos eles têm que, geralmente, fazer esse formulário e atestar a sua independência em relação ao auditado. Então, ele tem também que revelar essa informação toda à estrutura de governança do auditado. E também, além disso tudo, dizer quais são as salvaguardas que ele está tomando a respeito. Se ele tem algum problema de independência, de repente é necessário tomar alguma atitude em relação a, vamos supor, eu tenho um auditor que está auditando essa empresa por um longo tempo e a governança entende que não é o mais adequado. O que faz? Muitas vezes se troca equipe. Né? Se troca equipe, ou então não se coloca essa pessoa para fazer determinado serviço dentro daquele cliente e assim por diante. Então, como é que funciona esse processo de comunicação? Então, para estabelecer essa comunicação, lembrando que a gente tem que identificar o receptor. Quem é esse receptor dentro da estrutura da governança? E quando a gente estabelece o receptor, a gente tem que estar preocupado com, quando se trata de um subgrupo da estrutura de governança, tem que estar preocupado em relação ao quem mais eu devo reportar essa informação. Essa informação ela não pode morrer dentro de um pequeno grupo, né, ficar ali restrita e depois a quem interessa também ficar sem essa informação. Então, portanto, identificar primeiramente quem é a pessoa correta a quem eu devo me reportar dentro dessa estrutura. A segunda é a forma. Até então, a norma fala em formalizar isso aí através de um relatório ou através de forma escrita ou então verbal. Quando verbal, tem um senão. Quando for verbal, que essa informação seja registrada dentro dos papéis de auditoria, para que não fique somente uma informação que foi repassada para alguém, dependendo de um auditor, e aí volta todos aqueles jargões de auditoria sem evidência, né? Não existe uma prova cabal que tu executou, então a norma já traz essa informação. À época, nós também já falamos sobre ela. Quando é que é oportuno eu disponibilizar essa informação para o auditado, para a governança? Eu falar sobre controle interno na final ou falar sobre controle interno após a finalização do processo de controles internos? E a questão da relevância, que nós também já levantamos a situação. O que são os assuntos relevantes, os PAs, né? A questão até mesmo de um cerceamento de informações, né? Ou dificuldade de obtenção de evidências. A forma da comunicação, né? Aquela situação que a gente já falou, comunicações por escritos, né? Elas devem necessariamente incluir os papéis de auditoria. Elas fazem parte dos papéis de auditoria. O auditor, no momento que ele redige um relatório, um informe, um formulário e encaminha para o agente de governança, ele tem que ter uma cópia desse documento dentro dos seus papéis de auditoria, conforme também já versa a NBCTA 230, que fala sobre documentação de auditoria. Sobre a questão de independência, nós já também falamos que quando exigido, né, deve comunicar por escrito toda essa questão de independência. No caso de empresas de capital aberto, existe essa exigência. E nos casos que existem comunicações verbais, né, mais uma vez, coloque no seu papel, olha, tal dia conversei com o fulano ou a fulana, né, que é do comitê de auditoria, foi debatido o assunto tal, né, chegamos à conclusão, ou chegou-se à conclusão de que
tal a situação deve ser tratada dessa forma ou não, deve ser reportada, né, para alguém mais ou não. E a questão da época, mais uma vez, né, não adianta a gente trazer uma notícia que já não faz mais sentido para a empresa ter, porque o período no qual ela seria oportuna, que ela geraria um valor maior para a organização, já passou. Então, não adianta você correr atrás, dizer que tem um indício de fraude depois que uma empresa descobre que houve a fraude. Não faz sentido. Então, o timing dessa comunicação tem que ser oportuno. Né? Nem que seja por e-mail, ou não consegui terminar o meu relatório ainda. Não, quem sabe um e-mail seja mais oportuno você reportar isso e depois trazer num relatório mais elaborado, mais dentro do assunto significativo, né? Pelo menos haver uma forma de você documentar aquilo que você falou com alguém, ou até mesmo as nossas conclusões. Bom, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez aos presentes, pessoal que está olhando pela internet. Nosso muito obrigado. Obrigado ao CRC por fazer esse convite. E nós ficamos à disposição para perguntas. Pergunta do Jorge Reis Garcia. Não havendo o mínimo de governança formalizada em uma empresa auditada, o auditor deve se manifestar como? Em parágrafo de ênfase, outros assuntos, em que ponto deve ser comentado as deficiências? Bom, a questão das deficiências, elas aí vão depender que magnitude tem essa deficiência. Vamos lá. O parágrafo, o PAA, né, o parágrafo de assuntos relevantes dos auditores, eu acho que ele não é fórum para relatar uma deficiência. Né? Ele é fórum para você explicar quais foram os procedimentos que você adotou, sobre um ponto que seria parte do core business, né, da empresa. Então, eu colocaria de lado. A questão da ênfase, pela definição, a ênfase ela chama a atenção para algum aspecto que a administração revelou em suas notas explicativas. Nesse sentido, dependendo da situação, poderia ser explicado, numa nota explicativa, uma determinada deficiência que não afetasse a demonstração. Poderia. Mas, se ela é considerada relevante, caberia aí um parágrafo, uma opinião modificada, aí sim, com seus parágrafos de ressalva, abstenção, né? Ou então uma opinião adversa em relação ao tema. Então, a questão é, qual é a profundidade, qual é a extensão desse assunto? Eu gostaria de me permitir uma pequena observação, na realidade não é bem uma observação, mas sim uma constatação. O benefício mútuo gerado pelas estruturas de auditoria e de governança é inegável. Para uma empresa que não tem governança, o fato dela ser auditada de forma independente facilita, né, a estrada para uma futura instituição de forma gradual de uma estrutura de governança ou de práticas de governança e por consequência,
as suas estruturas, de forma, numa questão de formalização e materialização da governança. Então, o benefício hoje é inegável da auditoria ou do processo de auditoria independente para uma organização, além de toda a questão do attestation e de certificação, mas também mostrar, de alguma forma, mostra a importância para essa empresa e para os seus dirigentes ou o corpo societário, da importância de, aos poucos, ir trazendo para dentro da empresa as questões de governança, né? Por outro lado, a instituição da governança, não só da governança, mas da mentalidade, da cultura de governança dentro de uma empresa, facilita em muito o processo e o trabalho das estruturas de auditoria, sejam elas internas ou externas. Tá? Então eu vejo com bons olhos a atuação conjunta dessas estruturas, porque o objetivo é único, né? Com caráter de independência, buscar a longevidade e a integridade da organização. Hoje a gente tem visto situações diversas, que eu não vou entrar no mérito, né? Pela ausência de processos dessas duas naturezas ou distorções que acabam corroendo o valor das organizações e da sociedade, né? Ou valor para a sociedade. Então é imprescindível hoje para uma empresa que busca a excelência de seus processos, formalizar e materializar a instituição e a prática dessas duas entidades, a auditoria independente e as questões e a estrutura da governança corporativa.